JP fala, para o Marcos Mion, Léo Lins é inocente porque ele é artista, como se isso fosse salvo-conduto, e eram só piadas. Mas se fossem piadas com o autismo, será que ele continuaria com a mesma opinião? Vamos falar sobre isso. Porque não, ele não continuaria com a mesma opinião. Só quando mexe com ele, ele é solidário a ele mesmo. Solidário a ele e ao filho. Agora, com o resto da sociedade, que se foda. Pode falar mal de deficiente que não for filho dele. Que ele tem na casa dele, pode falar sobre negros, sobre HIV, sobre mulheres, sobre tudo. Mas mexeu com autismo, aí ele fica puto. Foi isso que ele demonstrou aqui, Helder, no ano de 2020, tá? A gente vai mostrar isso, depois vai ver como agora ele falou que o Léo Lins é um gênio, mas já apagou, tá? Marcos Mion detona humorista após piada com autista. Escória da humanidade. Na última quinta-feira, dia 9, né, isso de abril de 2020, o Marcos Mion usou seu perfil do Instagram para desabafar a respeito de uma piada feita pelos humoristas Di Lopes e Abner Henrique, que foi direcionada a uma banda de meninos autistas de Brasília. A dupla debochou dos integrantes e completou. Será que eu consigo assistir sem dar risada? Por meio da função dos stories. Era novidade, função dos stories. Que tem um filho autista, Marcos Mion, contou que chegou a gravar outros vídeos para falar sobre o assunto e acabou apagando, pois ficou com bastante raiva. Esses dois pegaram no nervo, foram a escória da humanidade. Qualquer pai, qualquer mãe que já viu um deficiente, que conviveu, que tem na família, se você tem empatia, vai concordar comigo, comentou. Em outro momento, Mion conta que fez a declaração após ser cobrado por alguns seguidores. É revoltante. 2 comediantes num show fazendo piada com autismo, síndrome de Down, para atletas e, pasmem, crianças que batalham contra o câncer. É o Léo Lins? A banda em questão que foi criticada pelo humorista é a Time Out, criada em 2017, formada por Ivan Madeira, João Daniel Santos, João Gabriel Melo, João Henrique Lopes, Marcelo Bacelar, Marcelo Winker e Thiago Carneiro. Eles começaram a tocar com a ajuda do psicólogo Paulo Hitveld. É estranho, né? É a revolta seletiva aqui do Marcos Mion, que ele criticou a condenação do humorista Léo Lins por piadas e chamou ele de genial. Tá aqui. A gente vai ver... Meu Deus, a palavra genial já não significa mais nada. Ela é empregada e usada para qualquer tipo de boçal que seja meu amigo ou que eu admire. Não é assim que você aplica a palavra genial, gente. A palavra genial ela tem que ser reservada para poucos, tá? Por favor, também não use a palavra genial para os youtubers que vocês gostam, principalmente se incluir o Marco Bez e eu. A gente nem merece essa pecha, não é querendo ser assim, você tá se achando, não. É porque não pode fazer o uso errado da palavra. Não é para ser usada, não é para ser gasta com qualquer pau no cu. E, Helder, você falou sobre isso, eu pensei como o ego dessas pessoas é gigantesco, né? Tipo, o Marcos Mion teve que entrar nesse debate aí sem ser chamado, né? E é muito ego. Ele fala o seguinte, Léo Lins, isso ontem, depois ele apagou, tá? E pediu desculpas. Quem me conhece sabe. Léo Lins é um excelente humorista. Não chamaria nem de humorista. Não ele pode ser um comentarista de casos cotidianos bem do grosseiro. Sim. Ele começou na TV sendo redator do meu extinto programa, Legendários. Que era um péssimo programa. Nossa, era uma merda, né? Era um humor inteligente, aquela bosta de programa. E eu adorava seus textos, suas ideias, ele escrevia bases muito boas para minhas análises de programas e novelas. Tanto que ninguém assistia, era ótimo, ninguém via. Ninguém via. Dentro de sua enorme capacidade de genialidade. Genialidade. Ai, Bez, genialidade. Eu não seria capaz de falar, olha, o Seinfeld é genial dentro do stand-up comedy. Imagina o Léo Lins. Dentro de sua enorme capacidade de genialidade, ele optou pelo caminho do humor ofensivo, do escárnio, do choque e da absoluta falta de respeito. Eu não gosto, não respeito esse tipo de humor, mas ele existe. Nos Estados Unidos! Começou. Caralho, bicho, não basta o Verdevaldo ficar tudo... porque foi a primeira emenda. A primeira emenda, a liberdade de expressão, primeira emenda. Puta que pariu, bicho. Que papo cansado. Nos Estados Unidos tem muito mais adeptos ao estilo do que no Brasil. É uma escolha do humorista optar em infringir dor em minorias
espalhar o mal, fazer mal para os objetos de seus textos. Objetos, são pessoas. E tudo bem, quem não quer ser impactado não vai ao show, não assiste ao conteúdo, está no jogo. Mas é impactado porque as pessoas começam a ter ódio de mulheres, negros, pessoas com deficiência, quando ele fala isso. Tá? Quando ele fala, zoa com alguém com HIV, com alguém com hidrocefalia. Claro que impacta. Porra, se tu é burro ou tá se fazendo de... Agora mesmo, já tendo tido um embate com o Léo sobre algum texto de merda que ele fez sobre autismo, eu estou do lado que condenação criminal em cima de humor é um ultraje, é um absurdo. Você pode processar o Léo, alguém um dia vai ceder à vontade de dar um soco na boca dele, mas condená-lo à prisão por uma piada não faz nenhum sentido. Escrevi que discordo e não respeito o que ele faz. Aí depois ele responde, né? E não respeito o que ele faz, que o que ele escreve é merda, já falei isso brigando com ele nas redes. Quando não faz esse tipo de humor, ele tem muita criatividade, é um fato. E é gênio, né? Em nenhum momento falei que esses absurdos são a genialidade dele, é só ler o que eu escrevi. A censura nunca é boa, isso censura. E isso motivou minha manifestação, isso que defendi. Mas eu não conheço todos os textos dele, e se configura um crime como escrevi no texto, foi a escolha dele. Tá aqui o Marcos Mion, tudo bem o Léo Lins fazer piada com autismo, né? Mas naquele 2020 ele não curtiu, né? Por que será, né? Não curtiu. O Nelson Rodrigues, ele atribuía uma frase ao Otto Lara Rezende, e o Otto Lara Rezende negava que a frase era dele, talvez porque tenha dito num dia que estava bêbado, ou porque o Nelson Rodrigues estava só pregando uma peça no camarada, tirando uma onda com a cara dele. Mas qual que era essa frase? A frase que é dita várias vezes no filme Bonitinha, mas Ordinária. O mineiro só é solidário no câncer. O que significa? Tem alguns significados, né? As pessoas acreditam que pode ser que a pessoa só se solidariza com alguma coisa quando é muito grave, ou ainda tem um outro significado também, que seria o seguinte: a falta de solidariedade que a maioria das pessoas tem quando não é com elas. Só se solidariza naquele momento em que diz respeito a elas. Como eu estava falando ontem com o Calejon aqui, você não precisa ser judeu, você não precisa ser palestino, você não precisa ser negro, você não precisa ser deficiente físico, você não precisa ser nada para você ter sensibilidade e solidariedade com a causa das outras pessoas. Porque tem muito aquele papo, você tem filha, você sabe como é, não precisa ter filha para saber como é. Não precisa. Quer dizer que você não vai se solidarizar com uma pessoa que tomou um tiro, uma mulher que tomou um tiro dentro de casa, se você não tiver filha? Não. Cara, se você for uma pessoa minimamente sensível, você vai se solidarizar, né? E no caso aí do Mion, é mais ou menos isso. Ele se sensibiliza, ele se solidariza quando a ofensa é endereçada ao filho dele, que tem uma condição chamada autismo, Romeu. Certo? Eu sou contrário também à piada com o filho dele. No entanto, olha a quantidade de minorias que o Léo Lins ofendeu. Olha isso. E me diga se não é um desserviço até mesmo para o humor esse tipo de abordagem do Léo Lins. Mas nos Estados Unidos, meu irmão, nos Estados Unidos que se foda. Estados Unidos não é exemplo pra gente viver aqui no Brasil em porra nenhuma. Sabe que os Estados Unidos tem mais que a gente? Tem mais é que se fuder. Eles não podem servir de exemplo para tudo, mano. É o que você disse, Glenn Greenwald. Porque a primeira emenda... Brother, aqui a Constituição é outra. Porque o humor nos Estados Unidos não importa a forma como o humor é constituído aqui dentro é outra. Porque nos Estados Unidos isso, porque nos Estados Unidos aquilo. Então vai morar na casa do caralho dos Estados Unidos. Faz que nem a espanhola. Faz que nem o Rafinha Bastos, que nesse caso foi... Pelo menos ele é um cara que cumpre com aquilo que ele defende, né? Ele defende que os Estados Unidos é melhor, que lá o stand-up é da hora, aprendeu a falar inglês, tá morando lá. Ótimo. Problema seu. Não é mesmo? Não gosta tanto, muda pra lá, porra. Agora, no caso do Marcos Mion é isso. Ele já reclamou, o teto dele é de vidro. Há 5 anos ele reclamou que o filho dele estava no alvo de uma piada escrota. E agora ele sai em defesa e depois volta atrás, fala que não concorda também. A gente já falou, a pena é demais, a pena foi exagerada. Isso pode ser debatido.
Isso pode ser debatido. E tem gente também que quer debater o seguinte: mas você vai abrir precedente para perseguir preto e pobre. Precisa abrir precedente para perseguir preto e pobre nesse país, mano? Não precisa. Nenhum. A polícia mata todo dia. Tem um caso isolado da polícia matando um preto e um pobre porque o cara é simplesmente preto e pobre no momento e no lugar errado. Acontece todos os dias, tá? Então, pode se discutir se é arte, se não é arte, se é crime, se não é crime, só que ninguém vai dizer que é de bom gosto. Quem disser que é de bom gosto isso daí é um lixo humano igual o Léo Lins, que não pode ser comparado com um personagem de novela, que nem o Rafinha Bastos fez ontem. Mas a Adriana Esteves e a Débora Bloch, cala a boca, Rafinha Bastos. Você tá comparando personagem ficcional com um cara que entra de cara limpa e coloca aquilo como opinião dele, como eu tô pondo aqui também. Não tem diferença nenhuma. Mas ele é artista. Artista é o caralho, porra. Não sou eu que vai julgar quem é artista ou não. Mas o que aquilo tem de artístico? Me diz. O que você subir num palco e começar a ofender todas as minorias tem de artístico? Eu sei que a arte pode ser muito subjetiva. E ela pode, cara, estar em vários e vários formatos a serem apresentados nas suas mais diversas manifestações. Mas para ser artístico, ele teria que se esforçar um pouquinho mais. Ser mais inteligente e criativo, como o Marcos Mion supõe que ele foi durante o Legendários. Porque ali é simplesmente grosseria. As contas não param de chegar e o seu salário nunca chega ao fim do mês? Você não acredita em coaches e dicas milagrosas para ficar milionário da noite pro dia? Que bom, porque hoje eu vou te trazer uma forma de complementar sua renda e não ficar mais com a corda no pescoço todo mês. E para isso, você não vai precisar apostar em nada. Entrar em app de bet, jogo do tigrinho, nem gastar o pouco que você tem em armadilhas que muitos influencers querem te passar. Entra no nosso link que está na descrição e no primeiro comentário do Piores. Bata um papo comigo mesmo pelo WhatsApp e veja se trabalhar de casa com as plataformas mais conhecidas do mercado faz sentido para você. E calma, você vai ter 7 dias para testar sem compromisso algum estas dicas que nomes como o Clayson Desmascarando e o Thiago Santinelli já passaram à frente para muitos e muitos seguidores. Não perca esta oportunidade, tá? Te espero lá!